Existe um padrão oculto em pessoas inabaláveis e quase ninguém percebe. Se você olhar de fora, parece simples. Algumas pessoas simplesmente não quebram. Elas passam por pressão, crítica, rejeição, momentos difíceis e continuam firmes. Não entram em pânico, não se perdem emocionalmente, não reagem como a maioria. E isso faz parecer que elas nasceram diferentes, mas não nasceram. Existe um padrão, invisível, silencioso, repetido todos os dias. E é isso que constrói essa força que você admira. Agora, preste muita atenção, porque o que você vai entender aqui muda completamente a forma como você enxerga a força mental. Pessoas inabaláveis não são aquelas que não sentem, não são frias, não são imunes ao caos. Elas sentem tudo, mas não entregam o controle. E isso é raro, muito raro, porque o mundo te treina para reagir, para responder rápido, para explodir quando é provocado, para desistir quando dói. E a maioria vive exatamente assim, reagindo, 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 até perder o controle da própria vida. Mas existe um grupo pequeno, silencioso, que escolheu outro caminho. E aqui está o primeiro ponto desse padrão. Eles não respondem imediatamente, eles pausam. Enquanto o mundo acelera, eles desaceleram por dentro. Enquanto alguém os provoca, eles observam. Enquanto tudo pede uma reação emocional, eles escolhem consciência. E essa pequena diferença muda tudo, porque quem reage perde o controle. Quem observa assume o comando. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas decisões você já tomou no impulso e se arrependeu depois? Quantas vezes você respondeu algo que não precisava? Quantas vezes você deixou uma emoção momentânea definir uma consequência permanente? Esse é o jogo invisível e a maioria perde nele todos os dias, sem perceber. Mas as pessoas inabaláveis entendem algo que a maioria ignora. Entre o estímulo e a resposta, existe uma escolha. E é nesse espaço que o poder nasce. Só que aqui vem uma verdade que poucos aceitam. Esse espaço não aparece sozinho. Ele precisa ser treinado, construído, repetido. Porque no início, você não quer pausar. Você quer reagir. Você quer falar, responder, provar, se defender. E é exatamente aí que o padrão começa a se formar. Ou se quebrar. Porque toda vez que você segura uma reação, você fortalece sua mente. E toda vez que você cede, você reforça sua fraqueza. É simples, mas não é fácil. E esse é o segundo ponto que quase ninguém percebe. Pessoas inabaláveis treinam no invisível. Não é quando estão sendo observadas. Não é quando estão motivadas. É nos momentos pequenos, silenciosos, onde ninguém vê. É quando estão cansadas e mesmo assim escolhem disciplina. É quando estão com raiva e mesmo assim escolhem silêncio. É quando estão com medo e mesmo assim seguem em frente. E isso constrói algo que não pode ser falsificado. Consistência interna. Enquanto a maioria depende de emoção para agir, elas dependem de decisão. Enquanto a maioria espera vontade, elas executam sem ela. E isso cria uma vantagem absurda. Porque emoção oscila, motivação acaba, mas decisão, quando é treinada, permanece. Agora deixa eu te mostrar algo que pode te incomodar, mas precisa ser dito. A maioria das pessoas acredita que força vem de momentos grandes. Um evento, uma virada, uma decisão gigante. Mas não é assim que funciona. Força vem de repetição, de pequenas escolhas feitas todos os dias. E é por isso que o padrão é invisível. Porque ele não acontece em um momento. Ele acontece o tempo todo. Você não se torna inabalável quando a vida te testa. Você se torna antes, para suportar o teste quando ele chegar. E aqui entra uma virada importante. Porque talvez você esteja pensando, mas eu não sou assim. E isso não importa.
Porque ninguém começa assim. Ninguém acorda com controle emocional absoluto. Ninguém nasce com disciplina blindada. Isso é construído. E a maioria nunca constrói, porque nunca percebe o padrão. Eles vivem no automático, reagem sem pensar, falam sem filtrar, desistem sem lutar. E depois dizem que a vida é difícil, sem perceber que estão repetindo exatamente os comportamentos que os mantêm fracos. Mas você não precisa continuar nesse ciclo, porque agora você está vendo, está entendendo, está percebendo que existe um mecanismo por trás. E quando você enxerga o mecanismo, você pode mudar o resultado. Só que não se engane, isso não é confortável. Na verdade, é o oposto, porque ser inabalável exige abrir mão de algo que a maioria valoriza demais: a necessidade de reagir, a necessidade de se explicar, a necessidade de ser entendido. Pessoas fortes não perdem tempo tentando convencer todo mundo. Elas não entram em qualquer discussão. Elas não respondem a qualquer provocação. Elas escolhem suas batalhas. E, muitas vezes, escolhem o silêncio. E o silêncio aqui não é fraqueza, é estratégia. Porque enquanto alguém está ocupado tentando provar algo, a pessoa inabalável está construindo. Enquanto alguém está discutindo, ela está evoluindo. Enquanto alguém está reagindo, ela está se fortalecendo. E isso gera um efeito que pouca gente entende: respeito silencioso. Não aquele respeito que vem de palavras, mas aquele que vem de postura, de consistência, de presença. Porque quando alguém percebe que você não reage como os outros, que você não se abala com qualquer coisa, que você não se perde emocionalmente, algo muda. As pessoas sentem, mesmo que não saibam explicar. Agora presta atenção nisso, porque aqui está um dos pontos mais fortes do padrão. Pessoas inabaláveis não buscam validação. Elas não precisam de aplauso para continuar. Não precisam de reconhecimento para agir. Não precisam que alguém diga que estão no caminho certo. Elas sabem. E isso as torna perigosas no melhor sentido possível. Por quê? Quem não depende da aprovação externa não pode ser controlado por ela. E aqui entra o momento onde a maioria quebra. Porque viver sem validação é desconfortável. É solitário às vezes, é caminhar sem garantia de aplauso. E a maioria não aguenta isso. Precisa de confirmação, de apoio constante, de reconhecimento. E quando isso não vem, desiste. Mas quem entendeu o padrão, continua. Continua mesmo sem retorno imediato. Continua mesmo sem aplauso. Continua mesmo sendo ignorado. Porque sabe algo que muda tudo? O resultado não vem primeiro, ele vem depois da consistência. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado assim, de resultado, sem reconhecimento. Questionando se vale a pena continuar. E é aqui que o padrão separa de verdade. Porque é nesse momento que os comuns param e os inabaláveis continuam. Não porque é fácil, não porque estão motivados, mas porque decidiram não parar. E isso cria algo que o mundo inteiro respeita, mesmo sem admitir persistência real. Agora pensa comigo, quantas pessoas você conhece que começam e não terminam? Quantas prometem e não cumprem? Quantas falam e não fazem? Esse é o padrão da maioria, e é exatamente por isso que quem faz diferente se destaca tanto. Não é sobre ser melhor, é sobre ser consistente quando os outros desistem. E aqui chegamos no ponto mais profundo de todos. O verdadeiro padrão oculto das pessoas inabaláveis não é disciplina, não é silêncio, não é controle emocional, é identidade. Elas não agem assim de vez em quando. Elas se tornaram isso. Isso virou parte de quem elas são. E quando algo vira identidade, não depende mais de esforço constante. Vira natural, vira padrão automático. Enquanto a maioria pensa, eu preciso ser mais disciplinado. Elas já são. Enquanto a maioria tenta controlar emoções, elas já aprenderam a lidar.
enquanto a maioria luta contra si mesma. Elas estão alinhadas. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você muda sua identidade, suas ações seguem naturalmente. Mas essa transformação não acontece do dia para a noite. Ela é construída tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia, no silêncio, no invisível, sem plateia. E é exatamente por isso que quase ninguém percebe. Porque todo mundo vê o resultado, mas poucos enxergam o processo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer continuar vivendo no automático, reagindo ao que acontece? Ou quer começar a construir esse padrão dentro de você? Porque agora você sabe que existe. Você entendeu como funciona. E a partir daqui, não tem mais desculpa de ignorância. Só existe escolha. Escolha de reagir ou pausar, de desistir ou continuar, de buscar validação ou construir em silêncio, de permanecer no padrão da maioria ou entrar no padrão dos inabaláveis. E tudo começa com algo simples, mas poderoso. Consciência. Perceber quando você está reagindo. Perceber quando está cedendo. Perceber quando está fugindo do desconforto. E a partir desse momento, escolher diferente. Não perfeito, não sempre, mas melhor do que antes. Porque é assim que o padrão muda. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se viu aqui dentro, comenta agora. Eu escolho o padrão. Não é só uma frase, é uma decisão, um compromisso silencioso com a pessoa que você quer se tornar. E se você quer continuar evoluindo, fortalecendo sua mente e entendendo mais desses padrões que ninguém ensina, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão vivendo no automático, mas já estão prontas para despertar. No final, tudo se resume a isso. Pessoas inabaláveis não nasceram diferentes. Elas construíram um padrão que a maioria nunca percebeu. E agora, você percebeu.